tá? Vamos entrar ao vivo no Face. Agora. Tá. Pode começar. Uma boa tarde a todos vocês. Aqui é o repórter Everaldo Leite, do TVR. E essa tarde é uma tarde especial. Uma tarde bem especial. Estamos aqui com o doutor Washington Machado e o doutor Caio Mirabelli em uma inteligentíssima sala virtual, debatendo economia, política, neotrabalhismo nesse tenso cenário eleitoral. Então, eu queria que você, a partir desse momento, começasse a compartilhar, a curtir o nosso vídeo e deixar perguntas, porque os nossos próximos vídeos estaremos respondendo suas perguntas, né? Através dessas pessoas excelentíssimas aí, que é o doutor Washington Machado e o doutor Caio Mirabelli. Agora eu queria deixar os nossos convidados à vontade para falar um pouquinho acerca de suas biografias. Doutor Washington Machado, boa tarde. Uma boa tarde, Caio, Reverendo Braga, tudo bem? Tudo, Everaldo, tá tudo tranquilo? Eu aqui só ouvindo, é bom que nós começamos já a falar das coisas que vamos tratar, para que o nosso público fique bem agarrado aí no Face, aí, na nossa transmissão, tá bom? Então vamos lá. Tá ótimo. Caio. Bom, tudo bom, meu querido? Uma ótima tarde para você. Tudo ótimo, uma boa tarde a todos. Eu volto a repetir, é sempre um prazer irradiável dividir uma live com o Dr. Washington Machado, que eu já falei na nossa última live, é um homem histórico, de uma linhagem política mais famosa, progressista que esse país já teve, um homem que contribuiu muito para o desenvolvimento do direito, do jornalismo brasileiro, e eu tenho muito orgulho e fico muito feliz de dividir essa live com ele, dele ser meu amigo pessoal. Agradeço a oportunidade novamente de estar aqui. Meu nome é Caio Mirabelli, para quem não me conhece, eu sou advogado, sou jornalista, sou escritor, sou palestrante oficial da OAB Rio, e nos tempos vagos eu sou blogueiro e youtuber. No YouTube eu tenho 2 canais. Para quem gosta de espiritualidade, eu tenho o canal Conscienciologia Evolutiva. E para quem gosta de política, direito, economia, jornalismo, eu tenho o canal Nacionalismo. E lá no canal Nacionalismo eu tenho 2 programas. Um programa é o Discutindo com o Poder, onde eu debato ao vivo com ministros, senadores, prefeitos, governadores, deputados, príncipes, e o programa Denúncia, que eu, junto com jornalistas, advogados, professores universitários, denunciamos irregularidades do poder público. E eu também sou escritor, como já tinha falado, eu tenho 2 livros de metafísica e espiritualidade publicados. O primeiro é a Conscienciologia Evolutiva, o segundo são as Consciências do Universo. E, ano passado, eu publiquei meu primeiro livro de economia e política, chamado Neotrabalhismo Brasileiro. Lancei na OAB Rio, na sede oficial. E o neotrabalhismo brasileiro, eu atualizo o trabalhismo de Vargas, Jango e Brizola. Muito bom. Muito bom. Momento dos patrocinadores. Agora um oferecimento de missão cumprida. A carteira digital, missão cumprida, suas contas digital e pagamento. Gratuita para abrir e sem mensalidade de soluções de empreendedores. Tá, gente? Qualquer coisinha, sabe mais no nosso site, missãocumprida.com. Vamos dar início ao nosso primeiro bloco agora, com certeza todos ansiosos aí. Vamos falar um pouquinho sobre a pandemia Covid-19. Esse é um tema muito falado na internet, porém temos especialistas agora no assunto que vai falar sobre isso, entendeu? E vai tirar todas as dúvidas nesse momento. Vamos falar sobre considerações estaduais, nacionais, acerca do Ministério da Saúde, tá? Ações efetivas ou não de contingência. Momentos, patrocinadores está aí. A palavra com o doutor Washington Machado, 10 minutos, doutor Washington Machado, e o Caio Mirabelli também 10 minutos. Pode ficar à vontade. Tá, muito bem. Então, referente a essa...
Olá. Agora parece que estão me ouvindo, né? Isso. Alô? Agora sim. Tinha saído. Eu penso que houve um descaso total por Estamos parte ouvindo, doutor. por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito Crivella falhou. Eu ainda há pouco fiz até uma gravação para a televisão a respeito disso. Falhou porque em janeiro nós já sabíamos que o vírus estava aqui. Mas ainda assim ele insistiu com o carnaval em fevereiro, quando nós tivemos a primeira morte. Tá? O dinheiro que foi gasto durante o carnaval, o carnaval gerou um lucro de 2 bilhões. Hoje nós já estamos gastando 40 bilhões, tá? Quer dizer, ganhamos 2 e estamos gastando 40. Por quê? O vírus não veio do Rio de Janeiro, o vírus foi trazido do exterior para cá. Se tivesse pego aquele dinheiro e utilizado na compra de gel, na compra de máscara, em colocar, por exemplo, em cada BRT, em cada saída de metrô, em cada saída de trem, uma barraquinha com gel, álcool gel, com máscara, e pedir a própria Conlurb que desinfetasse os vagões, desinfetasse também desinfetasse os ônibus. Se tivesse ocorrido essa prevenção, porque prevenir é mais barato que tudo, muito mais barato, se tivesse pego esse dinheiro e gasto na compra de ventiladores, desses respiradores que agora está caro, não sei o quê, se tivesse feito tudo isso e reformado o Alberto Schweitzer, o Pedro II, todos os hospitais que nós temos largado as moscas na Zona Oeste, não necessitaria de nada mais. Por outro lado, logo no começo da pandemia, nós observamos que a Zona Sul, eu digo, da Barra da Tijuca, Ipanema, Leblon, Copacabana, é que ali é que era o maior número de portadores do Covid-19. Não existia quase nenhum caso na Zona Oeste. Se naquele momento tivesse higienizado todos os ônibus, colocado gel, álcool gel, máscaras e por aí vai, ali nos terminais, para que as pessoas pudessem ir trabalhar, principalmente as empregadas domésticas, na zona aí que eu me referi, da Barra da Tijuca até o Leme, por aí vai, para que depois eles pegassem os ônibus e voltassem para casa sem levar nenhum vírus para casa, certamente nós não estaríamos sofrendo o que estamos sofrendo agora e nem teríamos que passar pelo lockdown. Lockdown, na realidade, é fechamento de tudo, como eles querem fazer com a nossa Zona Oeste, com Campo Grande, com Bangu, que querem fechar o calçadão completamente e deixar o nosso povo, sem ter como trabalhar, morrendo de fome. E isso por quê? Porque não tiveram uma previsão, não fizeram uma previsão para evitar que chegasse. Simplesmente foram deixando, não há nenhum problema, ainda está só na Barra, não há nenhum problema. Não, está na Barra, qualquer ônibus que saia da Barra, qualquer BRT, qualquer metrô, tem que higienizar, tem que passar álcool gel, tem que botar máscara, só pode entrar nos vagões com máscara. Se tivesse feito tudo isso, nós não estaríamos passando pelo que estamos passando agora. Em função disso, eu acredito que a Zona Oeste foi extremamente prejudicada, e agora que nós estamos tendo, a pandemia está chegando, é que nós vamos observar que o número de mortes vai ser enorme, até porque é um povo que está menos favorecido financeiramente, é um povo que está realmente necessitando de uma atenção. Não é aquilo que o prefeito falou, eu vim para cuidar de gente, não cuidou de nada. Isso é mentira. Entende? Então o povo está largado, não houve essa prevenção, houve a preocupação em ganhar 2 bilhões, quem ganhou foram os donos de hotéis, donos de agências de viagens, por aí vai, donos de restaurantes, porque o povão mesmo não ganhou. Tá? Então, não ganhou e agora está gastando a fortuna que está gastando, pedindo dinheiro emprestado, por aí vai, e sem solucionar nada. Porque não solucionou absolutamente nada, tá? E fica aqui meu repúdio à atuação desse prefeito. Legal, muito bem, muito bem.
Obrigado aí, nosso doutor Washington Machado. Agora eu queria a palavra do doutor Caio Mirabelli sobre o assunto, por favor. Concordo com o doutor Washington. Tinha que ter proibido o carnaval. O carnaval é um evento que atrai para o Rio e para o país milhões de estrangeiros. É muita gente que vem para cá, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, foi portas abertas para a entrada do vírus. A prevenção é sempre o melhor remédio, como disse o Dr. Washington Machado. Concordo com ele também nisso. Se tivessem proibido o carnaval, se tivessem feito isolamento social no mês de fevereiro todinho, até meados de março, teríamos evitado muitos transtornos e o Rio de Janeiro seria o primeiro lugar no mundo a poder voltar à normalidade. Porque o isolamento horizontal, ele foi necessário, porque é um vírus novo, apesar do coronavírus existir há mais de 40 anos, mas o Covid-19 é a mutação desse vírus, ou seja, ele evoluiu, ele ficou mais forte, mais maligno, mais eficiente em destruir organismos. Então, por ser um vírus novo, por ser uma doença nova, o isolamento horizontal, um mês, tudo fechadinho, eu concordo plenamente que era tudo novo para o governo e para a sociedade. Mas agora que nós tomamos conhecimento sobre esse novo vírus, essa mutação nova e essa doença nova, o Estado tem que, na minha humilde opinião, substituir o isolamento horizontal pelo vertical. O que é o isolamento vertical? Você deixa em casa idosos, crianças e pessoas do grupo de risco, que são pessoas que possuem doenças pré-existentes, diabetes, anemia e outras enfermidades, você deixa esse povo todo em casa e você mantém a rotina de trabalho, estudo e desenvolvimento das pessoas que estão fora desses grupos. Para quê? Para fazer duas coisas. Para acelerarmos o confronto com a doença. Porque vai acontecer 3 tipos de contaminação na aplicação do isolamento vertical que são necessárias. Tem pessoas que vão se contaminar e serão assintomáticas, não terão sintoma nenhum, vão desativar o vírus e estarão imunes. O segundo tipo de pessoas serão as pessoas que serão infectadas, vão exteriorizar sintomas, vão ficar doentes, vão se curar, vão desativar o vírus e também ficarão imunes. E o terceiro tipo de pessoa, que é o mais triste, que são as pessoas que irão se contaminar, vão exteriorizar doenças, sintomas e poderão morrer. Então, a gente tem que combater cara a cara esse vírus, tem que meter a mão na lama mesmo. Imagine só, você está no meio de um tiroteio, e o tiroteio perdurar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se você continuar escondido, você não vai sair nunca desse tiroteio, não vai conseguir dormir e vai morrer de fome. Então, tu vai ter que pegar a tua arma e trocar tiro até você sair da guerra, até você sair desse tiroteio aí. A mesma coisa é o isolamento vertical, é o confronto direto com o vírus. Agora, para se substituir o isolamento horizontal pelo vertical, a prefeitura, o Estado e o governo federal têm que fazer seu papel antes. E eles não estão fazendo. O que os governantes deveriam fazer? Acelerar a implantação dos hospitais de campanha e também reativar andares dos hospitais municipais, estaduais e federais que estão desativados. Porque o isolamento vertical só vai dar certo se tivermos hospitais de campanha e hospitais públicos funcionando regularmente, com equipamento de proteção individual, com luvas, com máscaras, com álcool gel, com remédios, com profissionais da saúde sendo bem remunerados e protegidos. E aí sim, a gente pode substituir o isolamento horizontal pelo vertical, bater de frente com o vírus e acelerar as imunizações. Minha humilde opinião. Isso aí. Agradecemos a opinião
do nosso doutor, dos nossos doutores que estão presentes aqui. Temos um momento também, queria agradecer os patrocinadores, né? Muito importante agora para esse momento. Então vamos lá no Sind Jornalistas do Rio de Janeiro. Falando do Washington Machado, a gente lembra do Sind Jornalistas, né? Do Rio de Janeiro. Sind Jornalistas do Rio de Janeiro. Profissionalize como jornalista. Faça o nosso curso técnico de formação e obtenha sua credencial aqui pelo Sindicato de Jornalistas do município do Rio de Janeiro. Sind Jornalistas do Rio de Janeiro. Presidente, doutor Washington Machado. Vamos para o nosso segundo bloco. Tem uma pergunta muito importante também. A turbulência política nas esferas municipais, estaduais, nacional e internacional. Doutor Washington Machado, em até 10 minutos. Caio Mirabelli também, em até 10 minutos. Tá, quer dizer, o meu posicionamento é um posicionamento um pouco radical, vamos dizer assim. Eu penso da seguinte maneira: o povo brasileiro, como um todo, ele necessita de um protecionismo. Ele necessita de protecionismo. E essa necessidade de protecionismo é que leva esse povo a tender para o socialismo. Por que eu digo tender? Porque o povo pensa o seguinte, ainda há pouco eu estava ouvindo o doutor Caio Mirabelli, quando ele diz, nós temos que fazer o isolamento vertical, é deixar as crianças e os idosos. Mas é que nós chegamos no momento que nós vamos deixar as crianças onde? Porque crianças geralmente passam o dia na escola e a mãe pega no final do dia. Então precisa ter creche, mas não existe creche, porque não houve preocupação do governo municipal em preparar creches, não só diurnas, como creche noturna. Porque tem muita gente que trabalha à noite, que precisa deixar o filho em algum lugar. Entende? Então, isso aí eu não vi até agora nenhuma medida por parte do governo municipal. Porque eu acho que o governo municipal é que tem que cuidar mais até da criança do que qualquer outro governo. Mas, voltando ao tema, o povo, ele procura ter mais o Estado presente na vida dele. Ele reclama que não tem creche, ele reclama que não tem escola, ele reclama que não tem hospital, como eu ainda há pouco eu mesmo reclamei. Porque não tem hospital, porque tem que reformar o Roberto Schweitzer, tem que o Pedro II e por aí vai. Quer dizer, o povo quer a proteção do Estado. Quer dizer, isso aí existe dentro de um regime socialista, em que há uma presença mais marcante do Estado. Então, eu tenho observado que houve um fenômeno muito grande aqui no Brasil. O povo vem dentro de uma toada, vamos dizer assim, socialista mais de esquerda, que veio até a presidente Dilma, desde o PSDB até o PT, e, de repente, talvez por curiosidade, ele achou que ele percebe que ele entrou numa furada, 1 ano e meio. Quer dizer, ele tende para a direita, primeiro, tendia para a esquerda, ficou na esquerda, aí resolveu aventurar na direita. Quando vai aventurar na direita, vê que foi uma furada. Aí há um dissenso interno, duas forças antagônicas, ou talvez não tão antagônicos, seriam o Moro e o presidente Bolsonaro, disputando um 2022, quando nós estamos em 2020, entende? Então, o povo, nesse momento, fica mais ou menos voltado para a esquerda outra vez, mais à esquerda, para o socialismo.
porque ele está querendo, aliado a essa discussão interna aí do poder, vem uma pandemia e o povo quer assistência do governo, quer um mandeta um ministro da saúde que faça alguma coisa, ele quer alguma coisa para ajudar a sair desse problema. E essa alguma coisa só pode ser o governo, só pode ser o Estado. Então o povo começa a pedir mais Estado. Outra vez, ou seja, ele tinha esse mais Estado com Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, quer dizer, um apadrinhamento por parte do Estado. Ele achou que poderia ter uma coisa melhor, porque ainda faltava algo, que era a segurança. Quer dizer, tinha tudo aquilo, mas ainda estava faltando a segurança. Aí, será que nós conseguimos isso na direita? Vamos tentar. Quando vai tentar, não consegue, e começa a se arrepender e volta outra vez na busca, vamos dizer assim, voltar à busca de uma maior participação do Estado dentro da vida dele. Quer dizer, então, essa eleição que está se aproximando, no meu ponto de vista, baseado também em pesquisas que estão acontecendo, onde, por exemplo, hoje nós temos o ex-juiz Moro com 56% de aprovação, e na disputa entre os dois, e o presidente Bolsonaro com 47%, então parece que o Moro, naquele primeiro momento, ganhou o embate. Ele ganhou o embate naquele primeiro momento. Então, o que nós vemos? Nós vemos que o presidente Lula está fora. Hoje, inclusive no dia de hoje, foi confirmada a condenação dele pelo sítio lá, há 17 anos mais de cadeia. Então, ele ficou fora da disputa presidencial. Então, a disputa presidencial, o ano que vem, o ano que vem já está se dando, seria com Ciro Gomes, Haddad e alguma posição do PSOL contra alguma coisa que seria o presidente Bolsonaro e alguém, ou Dória, ou Huck, ou Moro. Então vai ser uma eleição em que a direita deve vir extremamente dividida. Tá? E a esquerda não vem tão dividida até por falta de quadros. Então, essa é a avaliação que eu faço. Muito bom, obrigado, doutor. Agora com o doutor Caio Mirabelli, por favor. Nós vivemos uma política mundial muito esquisita. A briga econômica continua, enquanto a América Latina corre atrás do neoliberalismo para diminuir o Estado, a Europa faz caminho inverso. Ela sai do neoliberalismo e volta para a social-democracia. Então, empresas privadas que administravam água, energia elétrica, estão voltando para as mãos do Estado, estão se tornando empresas estatais novamente. Então, na Europa, a estatização avança e na América Latina as privatizações avançam com a venda de estatais. Essa é uma briga econômica. Só que o mundo está passando por uma outra briga política além da econômica, que é a briga moral que influencia na econômica. O mundo voltou a ser bipolar. Não mais entre Estados Unidos e União Soviética. Não existe mais a briga entre capitalismo e socialismo. Tudo é capitalismo. Alguns estados diminuídos e outros aumentando, mas ambos permanecem no capitalismo. A briga agora é outra. A briga entre conservadores e globalistas. No campo dos conservadores, nós temos o presidente Donald Trump liderando essa facção. No campo dos globalistas, nós temos George Soros, um bilionário húngaro, que é o líder dos globalistas. Os países que fazem parte do conservadorismo e do globalismo são difíceis de distinguir, porque todos os países possuem partidos que trabalham para uma facção e para outra. Então fica difícil discernir quem é quem. Os conservadores, eles defendem que o casamento deve ser o tradicional.
a moral judaica cristã deve ser respeitada. Então, para os conservadores, casamento válido é homem e mulher. Eles são contra o aborto, são contra a legalização das drogas. Já os globalistas são anti-judaico-cristãos. São a favor do casamento gay, são a favor do aborto, são a favor da legalização das drogas. Mas ambas as facções defendem a sua moral para refletir no desenvolvimento do capitalismo. Os conservadores acham que você, mantendo o padrão da família, homem e mulher, e aumentando a taxa de natalidade e lutando contra o aborto, o capitalismo terá mais mercado, mais pessoas para consumir seus produtos, e aí eles vão lucrar mais. Já para os globalistas, todo mundo sendo gay, sendo lésbica, não reproduzindo, sobrará mais dinheiro no bolso para bancar viagens, hospedagens em hotéis, comprar mais produtos. Então, o capitalismo irá vender muito mais para essas pessoas que terão mais dinheiro no bolso pela ausência de filhos. Então, ambos lutam pela sua moral, pelas suas verdades, não para desenvolver ou mudar o planeta, mas sim para desenvolver o capitalismo de uma maneira ou de outra. Essa sanha anticomunista que os conservadores brasileiros que trabalham para Donald Trump, liderados por Bolsonaro e por outros, essa sanha comunista chega a ser cômica, que o comunismo não volta mais. E já morreu há muito tempo. O que pode acontecer é o Estado aumentar em algumas áreas, mas ainda assim será capitalismo. Então, o que se preocupa agora é quem vencerá a guerra? Os conservadores, pró-família, cristã, ou os globalistas, pró-família, anticristã? Como será essa luta? Quem vencerá o domínio do planeta? Que o planeta já sente essa briga. E como ficará a economia capitalista? Se ela vai crescer com a família tradicional ou se ela vai crescer com as novas famílias que estão aí? Então, o contexto planetário é esse. Isso aí. Agradecemos. Existe direito à réplica? Com certeza. Queremos oferecer o direito a réplicas. Pode ficar à vontade, doutor. Deixa eu tentar explicar. Eu concordo, em parte, com o nosso querido Caio Mirabelli, mas eu discordo numa coisa. É que nós não nos damos conta, não percebemos ainda, tá? Que, na realidade, hoje, basicamente, o socialismo dominou o mundo. Veja uma coisa, vamos falar de uma forma bem... Eu não estou falando de comunismo, não, hein? Tá? Veja uma coisa. 20 anos após a queda, eu estou lendo aqui no Globo Wikipédia, 20 anos após a queda, que já tem mais, essa reportagem aqui é de 2007, de 2009, tá? Os sete países, em 2009, contavam com uma população de 1 bilhão e 500 milhões. Eu vou dar outros números agora, tá? Eu vou dar outros números para que vocês tenham uma ideia. Que o mundo hoje é socialista, tá? Olha só, nós temos, ou seja, vive sob o jugo de governantes socialistas. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que é a maior potência mundial, já passou os Estados Unidos, tá? Depois nós temos a Índia com 1 bilhão e 300, com o Partido Socialista governando. Nós temos depois o Paquistão, tá? Que também vem com 1 bilhão e pouco. Aí, ultrapassado isso, nós vamos ter que contar aí o Vietnã, nós vamos ter que contar a Indonésia, tá? A África do Sul, tá? Que a África do Sul é o regime lá é socialista também. Nós vamos contar a Rússia, por exemplo, que é um capitalismo voltado com a gerência do Estado, então se transforma muito mais
num país pseudo-socialista. Tá? Então, veja só, Rússia, Índia, China, África do Sul, Paquistão, Indonésia. E vou falar mais alguma coisa para vocês. Hoje, dos 7 bilhões e 600 milhões de habitantes que tem o mundo, nós temos cerca de 4 bilhões e meio sob o regime socialista. 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio é muito. Olha, o Vietnã, a Venezuela, estou botando assim por alto, tá? Vietnã, Venezuela, a própria Argentina, que agora está com o Hernandes, que é o regime dele é pró-esquerda, Cuba, vai lá, Nicarágua, eu estou falando só do lado de cá, né? Depois nós vamos chegar na África com a própria Angola ainda num regime híbrido, Angola, África do Sul, que é socialista, subindo a Argélia, que é uma potência, a Argélia, que é absolutamente de esquerda, tá? E mais, para surpresa vossa, que me escutem, o grande país, o grande, vamos dizer, o Eldorado que o brasileiro procura, é um país socialista, que é Portugal. Portugal é dirigido hoje por uma dualidade, que é o Partido Socialista junto com o PCC, o Partido Comunista, o PCP, o Partido Comunista Português. Ou seja, Portugal, a Espanha, que também está hoje com o PSOE dirigindo, a França, que saiu daquele regime de direita, mas mantém um regime de Estado. Tá? A Alemanha, que é, acima de tudo, é a potência que é. Então, se nós formos observar entre Portugal e Espanha, e mais Chipre, que também é comunista, é comunismo mesmo no Chipre, e mais Argélia, África, Indonésia, Índia, Paquistão, Vietnã, Rússia, China, nós vamos estar falando de 4 bilhões e tanto. Então, na realidade, esses países que seriam os países comunistas, eles adotaram uma nova tática de funcionamento. Tá? Uma tática muito interessante, que é uma tática de juntar e comprar nos países socialistas, compram a matéria-prima lá e fazem as suas fábricas trabalhar, os seus povos, cada povo de cada país desses passa a ter um certo grau de riqueza. Então, o que nós vemos hoje, por exemplo, um número de bilionários na China impressionante. Eu estou vendo agora aqui no Papai Google, por exemplo, número de milionários na China. Ó, só para vocês terem uma ideia, número de bilionários na China. Tá? E eu não estou falando nenhuma bobagem, não. Estou lendo aqui. O crescimento do número de bilionários da China surpreende, aponta o relatório da Época Negócio e tudo mais. Há 12 anos, o país asiático tinha apenas 16 bilionários. Atualmente, este número chega a 373. Praticamente 1 a cada 5, isso em 2018, hein? 1 a cada 5 bilionário é chinês. Então, começa a ver que a China tem 875 mil milionários. Tá? Mas milionários, eles contam pelo número de pessoas que eles têm, eu estou achando até pouco. Mas é que dentro de um país comunista, o número de milionários, 875 mil milionários. É muito. Tá, aqui está no exame, abril, está aqui os 119 bilionários chineses que mais se destacam no mundo. Há 315 bilionários em dólar na China. Tá? Imagina isso. Então, o que nós estamos falando é o seguinte, que essa tendência do povo brasileiro hoje de cair outra vez para ser tutelado pelo Estado, na realidade é uma tendência que ele olha e diz, pô, mas lá na China dá certo, em Portugal dá certo,
Todo mundo só diz que dá errado o quê? Dá errado na Cuba, mas não fala do bloqueio econômico. Dá errado na Venezuela, mas não fala do bloqueio econômico. Mas quando eles olham o horizonte e vê que hoje a China é a primeira parceira do Brasil, é a primeira parceira econômica do Brasil, tá? Já ultrapassou os Estados Unidos e a Argentina há muito tempo. Então, quando a gente vê que a China, dentro daquele conceito, mas ela explora o trabalhador, faz não sei o quê, mas tem um número de bilionários enorme e as pessoas vão ganhando dinheiro, vão movimentando dinheiro. Que o problema todo, doutor Caio, no meu ponto de vista, é ter dinheiro para movimentar. Não é um problema de inflação. A inflação por excesso de liquidez do mercado. Porque se pode ter essa inflação, porque tem muita moeda no mercado. O grande problema nosso aqui no Brasil é que nós precisamos ter dinheiro, não é pelo excesso de liquidez, é para poder comer, para poder ir na feira, entende? O povo quase se matou agora por causa de R$600. Por causa de R$600 na fila da Caixa Econômica, aconteceu de tudo. As pessoas se expondo a morrer com o coronavírus. Por quê? Porque precisavam de R$600. Então, essa política que está aí do Paulo Guedes é a coisa mais destrutiva, mais alarmante, é a pior coisa que pode existir para o Brasil. Eu estou conversando com vocês, ao mesmo tempo estou vendo aqui o secretário especial de desestatização, investimento e mercados do Ministério da Economia, que é o José Salim Matar Júnior. José Salim Matar é esse dono dessa locadora enorme, verde, que está em tudo que é aeroporto. Tá? A origem dele, da fortuna dele é essa lá de Minas. Tá? Então, o Matar, que é o super, hiper milionário, ele diz hoje, revela hoje, a receita do governo Bolsonaro para recuperar a economia dá de presente às empresas do povo brasileiro para os grandes capitalistas estrangeiros. Aí realmente, o doutor Mirabelli tem razão. A receita desse capitalismo que aqui dá é formar um grande bloco capitalista no mundo inteiro. Quando se forma um grande bloco capitalista, o dinheiro sendo único, a única coisa que vai acontecer é sair do bolso do pobre para ir para o bolso do rico. A única coisa que não vai acontecer outra coisa. Então o pobre vai ficar mais pobre e o rico cada vez mais rico. É só isso. Alô? É isso aí. Direito à réplica, o doutor Caio Mirabelli. Eu tenho direito. Oba! Vamos lá. A China é um país exótico, porque ela conseguiu fazer uma coisa quase impossível, que é misturar o comunismo com o capitalismo. Então, o governo chinês é comunista. A vida privada lá é controlada. Porém, para empreender e desenvolver um negócio, você não tem muita burocracia. Então, é fácil abrir uma empresa na China. Qualquer pessoa física ou jurídica consegue abrir uma empresa na China rápido e com facilidade. Então, só da China ter feito uma reforma burocrática e uma reforma tributária, onde você paga poucos impostos e você não tem dificuldade nenhuma documental para abrir uma empresa, você prospera rápido. Porque aonde o Estado fez uma reforma burocrática e tributária, o empresariado cresce rápido, porque o empresário é um cara que trabalha muito e usa seu talento para isso, para ganhar dinheiro. E quando o Estado não fica... Desculpe interromper o senhor, só fazer uma observação. A sua colocação é perfeita. O Estado, quanto menos burocrático, melhor é. Tá? Por que eles não aproveitam? Por que os brasileiros não aproveitam isso? O que a China fez e faz a mesma coisa aqui, entende? O senhor, por exemplo, o senhor quer abrir uma empresa aqui, o senhor leva 200 dias. Para fechar, leva 400. Você não consegue fechar uma empresa. Esse que é o grande problema, entende? Então, quer dizer, a China, efetivamente, ela foi lá e disse, olha, o governo é comunista. Tá? O governo usa tudo que o comunismo permite usar, mas ele libera o povo,
tá? Libera o povo, parece até para que ele use o livre-arbítrio dele, que está na Bíblia, tá? Então, use o livre-arbítrio e vai em frente, trabalha. Quem trabalhar, leva. Quem não trabalhar, que é uma das vamos dizer assim, que é um dos dogmas do capitalismo, é o cara trabalhar. Trabalhou, leva. Não trabalhou, não leva. Entende? E a China fez isso. Agora, eu não entendo por que o Brasil não pode fazer isso. O senhor entende? Por que o Brasil não pode fazer isso que o senhor acabou de falar, que é correto? Por que não pode chegar e falar, vamos desburocratizar? Abre uma empresa aí, 1 dia, 2 dias, 3 dias, fecha 1 dia, 2 dias. Pô, vamos lá, vamos trabalhar, que a gente quer trabalhar. O senhor tem razão. Tem e o que a China fez... E o que a China fez foi conciliar Estado com iniciativa privada, fazer o casamento. Um ajuda o outro, por isso que deu certo. E a China está copiando, está imitando o que os Estados Unidos fez com o presidente Roosevelt. O presidente Roosevelt pega uma economia quebrada pela crise de 1929 em Nova York, com a queda da Bolsa de Nova York, as empresas fechando, as fábricas fechando, o desemprego triplicando, os americanos morrendo de fome, e o Roosevelt brilhantemente cria o pacto social entre o Estado e o empresariado. Como é que ele faz isso? Ele planta o keynesianismo, que é uma nova abordagem da social-democracia. O Estado passa a investir em saúde, educação e também em infraestrutura. Então, ele contrata os desempregados das fábricas e manda todo mundo criar hidrelétrica, termoelétrica, ele investe em criação de estradas, portos, aeroportos, ele investe no social gerando emprego, esses novos empregados voltam a consumir, o comércio volta a vender, as fábricas voltam a produzir, o emprego volta a surgir, o Estado volta a arrecadar impostos, os empresários voltam a lucrar e o PIB aumenta e a economia desenvolve. Então a China copiou o Roosevelt, que foi o melhor presidente da história dos Estados Unidos, que ele reformulou a social-democracia com o keynesianismo, e os Estados Unidos virou potência mundial por causa dele. E a China agora é potência mundial porque copiaram ele. E eu fico chateado que no Brasil nós temos o ministro Paulo Guedes, que é um cara brilhante, um cara qualificado, um cara que toda empresa que passou, todo banco que passou desenvolveu, só que ele não está conseguindo desenvolver a economia brasileira porque o Paulo Guedes não se atualizou. Ele continua preso àquele liberalismo arcaico, primitivo, onde o Estado é o demônio e o empresário é o anjo. Não há mais demônios e anjos na economia. Há parceria entre Estado e empresário. Se o Paulo Guedes tivesse respeitado o que os americanos, que ele tanto diz idolatrar, e venera e puxa saco, se ele tivesse respeitado o que o próprio povo americano fez, que foi implantar o keynesianismo com o presidente Roosevelt, se o Paulo Guedes imitasse o Roosevelt, como o chinês imitou, o Bolsonaro seria o melhor presidente da história, porque aí o PIB seria altamente forte, teríamos o crescimento rápido de 10% a 20% ao ano. O Brasil iria quitar suas dívidas interna e externa, ia voltar a gerar muito emprego, mas não. O Bolsonaro não atendente à economia e segue o Paulo Guedes, que é o cara desatualizado. Eis a receita do fracasso brasileiro. Muito bem. Doutor Caio, existe um ponto que eu queria deixar claro aqui, até em função do que nós estamos vendo hoje, tá? Que o próprio Wilson Witzel está tentando colocar implantar aqui no Rio de Janeiro, através do secretário dele, do Bernardo Santoro, ele está tentando implantar, que também é essa dar de presente às empresas, privatizar a SEDAI, privatizar tudo para os capitalistas estrangeiros. Só tem um pequeno problema. Eu estou lendo aqui o Matar, palavras do Matar, secretário do Bolsonaro. O que precisamos é atrair o capital estrangeiro através da segurança jurídica. Ponto. Aí o senhor pode me falar o que é segurança jurídica, porque eu não vejo nenhuma aqui.
Aqui faz a lei e desfaz no dia seguinte. Tá? Segundo ponto, da facilidade de entrada do capital. Ok, isso eles permitem. E saída, isso ele permite. Mas o que ele esquece é o seguinte: o Estado, segundo o Matar, tá? É gigantesco, obeso, lento, burocrático e oneroso para o pagador de impostos. Isto é preciso, como diz os serviçais do neoliberalismo. Primeiro, enxugar o Estado. Só que é dificílimo vender um bem do Estado. As empresas desestatizadas no passado, elas gastaram 30 meses em média para serem privatizadas. Na iniciativa privada, se vende uma empresa entre 45 e 75 dias. Na iniciativa estatal, leva 30 meses. 30 meses, dá 900 dias. O que na privada faz entre 45 e 75. Aí, quer dizer, fazendo isso, paralisa o Estado. Aí ele está tentando fazer aqui o Paulo Guedes o que ele fez no Chile. Tá? Ele está tentando fazer o seguinte: vamos mudar a economia, tá? E nós mudamos a economia, vamos colocar The Boys of Chicago, que o senhor conhece bastante bem, os garotos de Chicago, vão mudar, se esquecendo que a economia do Chile, ela basicamente, ela funciona em cima de duas coisas: do cobre, que é uma das maiores culturas de cobre do mundo, e também do adubo, né? Do enxofre e tudo mais. Era o Peru, que está vendendo muito também. Então, vive em função disso. Enquanto o Brasil, não. O Brasil vive em função de prestações. O ano passado foi a prestação de serviço, foi o primeiro item na balança, depois a agricultura, o segundo item, depois que foi a indústria. Porque nós aqui nós terceirizamos tudo. Pegamos aqui, mandamos a matéria-prima lá para a Coreia, lá para a China e por aí vai, e eles refazem tudo e nos mandam de volta e nos vendem mais caro. Então, desculpe, tá? Só para quem está escutando ter uma ideia, é mais barato pegar o alumínio nosso aqui e mandar esse alumínio lá para Taiwan, lá na China, manda para lá e depois trazer já a matéria-prima já incorporada, já preparada para uso aqui, é mais barato do que mandar para a Bahia. Manda a matéria-prima para a Bahia, para os fornos, para a siderúrgica na Bahia, é mais caro do que mandar daqui lá para Taiwan. Por quê? Incide impostos, incide uma série de coisas que inviabiliza a produção de alumínio e por aí vai aqui dentro do Brasil. Inviabiliza, porque é muito mais barato você comprar lá fora. Então, nós vamos ser invadidos cada vez mais por produtos de Taiwan, da China. Por quê? Porque não existe essa carga tributária que o Tiradentes lá dizia que era o quinto dos infernos. O quinto é 20%. Hoje a nossa carga tributária já está em 36%, tá? A direta. E a indireta chega a 48%. Com uma carga tributária dessa, em que o dinheiro... Basta ver o seguinte, que o Estado do Rio de Janeiro ele manda para o governo federal cerca de 22 bilhões, se não me equivoco, ele manda todos os anos 22 bilhões para o governo federal e só recebe 8. Aí, para aplicar 8, ele manda 22, recebe 8, vai depauperar cada vez mais o Estado. É impossível se trabalhar com uma carga tributária dessa forma. Esse é um ponto de vista meu, e concordo com o senhor com vários pontos que o senhor colocou, e acho que alguns se aplicam bem ao Brasil, e a sua análise do Dr. Paulo Guedes é perfeita. Parabéns. Isso aí, agradecemos as réplicas do Dr. Washington Machado e do Dr. Caio Mirabelli. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Tem o TV Repórter Everaldo Leite, seu canal web de informação. A cobertura digital do seu evento, entrevistas em estúdios e gravações externas sob demanda. Interessados? Fale conosco. 21 9 7102 0202.
Vamos agora ao nosso terceiro bloco, também muito importante. Vamos falar sobre economia pós-coronavírus. A crise do milênio. Com o doutor Washington Machado. 10 minutos, por favor. Pode ficar à vontade, doutor. O Everaldo com essa voz grave, assim, de locutor, assim, ele só me deixa numa furada, porque sempre quem começa falando sou eu, aí depois o doutor Caio Mirabelli vem me dar o pau. Pau nele, entendeu? Então vamos lá. Nós estamos falando de quê? Do Armagedon? Tá? Nós estamos falando do Armagedon. Quase isso. Quase isso. Então, quase isso. Eu penso o seguinte, nós o ano passado, quando vem a previsão do PIB para esse ano, isso foi lá no mês ainda de janeiro, o governo dizia que nós teríamos um PIB em torno de 2,3% positivo. E na nossa consultoria, naquela época, já dizia que o PIB seria negativo de 2%. E não estávamos falando de corona, não. Não estávamos falando de corona. Hoje nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o nosso PIB será negativo em 11%. Olha o que eu estou falando. Pode deixar isso gravado e jogar aí depois, tá, no ar, porque o nosso PIB será negativo em 11%. PIB quer dizer Produto Interno Bruto. Tá? O Produto Interno Bruto, o que nós vamos produzir, a soma de todas as riquezas nossas, prestação de serviços, tudo, vai cair 11%. Por mais que o governo diga, mas aí tem uma produção enorme de alimento, vai apodrecer tudinho. Eu já vi essa história, uma produção de alimento no Rio Grande do Sul, cebola e por aí vai, a ser jogado tudo no rio, porque não tinha para quem vender. Entende? Então, não adianta, porque o mercado comprador disso hoje, maior do Brasil, é a China. Mas ela está diversificando o mercado, porque ela não quer ficar no mercado único. Então, ela compra comida aqui, compra ali, por aí vai. Ela vai, porque ela não pode depender, de repente, de um mercado, morrer o mercado por alguma coisa, por uma geada, por aí vai, e ela ficar sem comida lá na China. Tá? Que ele tem que dar café da manhã, almoço, jantar e merenda todos os dias para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Imagina, 1 bilhão e 400. Nós somos 209 milhões no Brasil. 209. Imagina ter que dar 1 bilhão e 400 milhões de café da manhã, almoço, jantar, merenda, por aí vai. É algo assim de fantástico. Então, ela não pode ficar no mercado só. E a nossa agricultura, esse ano, nós tivemos uma sorte, porque tivemos 2 safras até de milho, tá? E pode até pintar uma terceira. Quer dizer, isso aí, a soja também. Dá um toquezinho só no seu microfone, doutor Washington Machado, por favor. Doutor Washington Machado. Agora voltou. Então, presidente, o que ele fez? O nosso presidente brigou, entre aspas, com a China, o filho dele, que é um cavalo, brigou de tudo que foi forma com os chineses, distratou, falou mal, bababá. Enquanto isso, o Trump, que está lá nos Estados Unidos, ficou caladinho, falou, deixa o Brasil brigar, que eu faço um acordo lá com a China, e fez, e acabou vendendo o trigo brasileiro, o trigo americano para a China. Então, hoje, o Brasil está com uma superprodução de trigo e vai fazer o que com esse trigo? Se a China já tá comprada, para esse ano já está comprada. Os gringos já venderam toda a produção deles que o Trump fez. E o nosso presidente Bolsonaro, não, vamos brigar com a China, porque a China é comunista. Mercado não tem ideologia. Mercado é mercado. Quem tem dinheiro, paga. E quem tem plata, platica. Quem tem dinheiro, fala. Entende? E a China tem dinheiro. E ela fala.
Entende? Os Estados Unidos se aproveitou de uma bobeira brasileira, de uma briga brasileira aí, idiota aí, desse deputado filho do Bolsonaro, tá? E vendeu todo o trigo americano. Então, por mais que nós tenhamos essa produção grande, agrícola, tá? Nós não temos nem comprador interno. Nós que vamos ao mercado, nós vemos que os preços da fruta e dos legumes subiram horrivelmente, sem uma razão. E eles subiram por quê? Porque o próprio produtor brasileiro não está conseguindo colocar essa produção lá fora e está querendo vender para o mercado interno ao preço do dólar, que é o que ele conseguia lá fora. Então, ele conseguia lá fora. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu conseguia a $1, a R$4. O dólar hoje está 5,80. Então, ele aumenta porque ele quer ganhar como se estivesse vendendo para fora. Já que ele não consegue colocar lá fora, ele coloca no mercado interno ao preço lá de fora. Então, quer dizer, isso não vai adiantar nada, só vai ter uma inflação que o governo diz que vai ser de 2%, e eu posso afirmar que vai ser mais de 5% esse ano. Sem medo de ser feliz. Por outro lado, a economia americana aponta que vai ter 9,5% negativo esse ano. Quando a economia americana, que é o segundo mercado brasileiro, ela tem 9,5%, ela deixa de comprar 9,5%, ela está negativa, ela não tem dinheiro, 9,5%. Como é que o Brasil pode achar que vai ter 2% positivo ou 5% negativo? Ele vai ter mais até que o americano, não tenha dúvida, porque já que não tem o mercado chinês, vai vender para quem? Para a Espanha destroçada pela pandemia? Para a Inglaterra, que está pior ainda? Para a Itália também? Está começando a entender? Quer dizer, no meu ponto de vista, é apocalíptico, é o Armagedon. Eu começo a me preocupar com outra vertente da coisa. Outra vertente que me preocupa muito, que houve uma guerra, os Estados Unidos querendo, de qualquer forma, desestabilizar a Venezuela. Tanto que o Guaidó, anteontem, mandou uma força de colombiano, contratou colombiano por 212 milhões de dólares para invadir a Venezuela. Tomaram um cacete. Os Estados Unidos, no momento, queriam invadir, chegaram a mandar até uma frota para lá, mas não invadiu a Venezuela porque a China, a Rússia de imediato mandou 200 aviões, tá? E o Irã falaram que segurava a onda, que o pau ia quebrar. Então, ela não fez. Aí ela falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um bloqueio econômico e vou destruir a economia dela. Como é que vai destruir? O barril está a $70, ela vende o barril a $70, ela faz dinheiro com petróleo, tá? Então eu vou pedir à Arábia Saudita, que é amiga nossa, para ela aumentar a produção. Aí a Arábia Saudita aumentou a produção. Quando a Arábia Saudita aumenta a produção, a Rússia também aumentou. Ela aumenta, eu aumento. Vamos para equiparar o negócio. Quando as duas aumentam, há excesso de petróleo no mundo. Quando há excesso de petróleo no mundo, chegou a cair nos Estados Unidos o consumo interno e a venda do barril de petróleo para $29 negativo. Sabe o que quer dizer isso? Eu vou tentar explicar para o povo que está escutando. Eu tenho aqui no meu cantinho, porque lá nos Estados Unidos cada um pode ter aquela maquininha de tirar petróleo. Eu tenho, eu faço 10 mil barris por dia. Eu não tenho para quem vender. Também não posso jogar no chão. Não posso jogar dentro da piscina. Então, será que tem alguém que guarde esse petróleo para mim, para quando melhorar? As empresas que guardam esse petróleo estavam cobrando $29 para guardar o petróleo. Quer dizer, o cara produziu o petróleo, não vendia por $10, 20, não. Ele tinha que pagar $29 para alguém guardar o petróleo. Conclusão, quase derrubou a Venezuela, porque o petróleo internacional, com as vendas futuras que ele já tinha garantido, tá, chegou a baixar $20, que era 70. Baixou para 20. Tá? Aí vem outra pergunta minha. Com tudo isso, com a queda desse tamanho do petróleo, por que não caiu aqui no Brasil a mesma coisa? Ué, se estão cobrando 5,50 que estavam cobrando aqui,
Caiu, foi para 4,90. Uau, está 4,90. Mas se saiu de $70 para 20, não pode estar de 5,50 para 4,90? Por uma razão bastante simples. Que se não vender a gasolina para nós a 4,75, não tem ICMS, não tem IPI, não tem nada disso. Não tendo nada disso, não vai ter dinheiro para pagar o funcionalismo público federal, estadual, municipal. Até porque a maioria dos municípios no Brasil hoje vivem do royalty do petróleo. Royalty de quê? Royalty é dividendo. Você vendeu tanto, então nós temos direito a uma faixa disso. Vendeu por $70, $10 vai ser distribuído aqui. 34% para o governo federal, 16% para o estadual, depois o restante dividido entre os municípios. Se não tem essa diferença de $10, que o cara está até pagando para estocar, onde é que vai ter royalty? Como é que o governo do Wilson Witzel vai pagar o salário dos funcionários? Doutor Washington Machado. Como? Eu pergunto porque se não tem ICM, ICMS, não tem, porque não está vendendo nada, está tudo fechado. Não vende, não tem royalty. Os municípios que vivem de Maricá, Itaboraí, todo mundo aí que vive aí de royalty, também não tem royalty de petróleo. Não tem royalty, não tem ICMS. Não tem venda de produtos, do ISS. A dentista não está funcionando, o médico não está funcionando, vai lá. E aí? Como é essa visão minha futurística é meio catastrófica, meio amargedônica. Armagedônica é ótimo. Por quê? Porque eu não estou vendo muita saída agora. A saída, o doutor Caio Mirabelli colocou bastante bem lá no começo, quando ele disse o seguinte: tem que ir para o enfrentamento. Tá? Aqui está dizendo agora, eu estou olhando no jornal, aqui está dizendo que o Brasil pode ter, na verdade, 20 mil mortos nesse momento. Tá? E o meu ponto de vista, e parece que concordo com o doutor Caio Mirabelli, é o seguinte: abre-se tudo, morra quem tiver de morrer, quem não morrer vai ficar automaticamente imune, porque é como se fosse uma vacina, você fica refratário até o vírus, tá? Ok, morreu 1 milhão de brasileiros. Morreu 1 milhão de brasileiros, mas a vida continuou, os outros ficaram imunizados, tudo funcionou, morreu 1 milhão porque lá na Idade Média, morreu quase 20% da população com a febre bubônica, a febre negra, que eles chamavam. Tá? Foram milhões e milhões e milhões de mortos. Tá? Mas a Europa conseguiu viver. Se não fizer isso aqui, abre-se, vá para o enfrentamento, morra quem tem que morrer, entendeu? Vai morrer filho meu, vai morrer avô, vai morrer não sei o quê, mas no final, limpou, zerou, quem sobreviveu está imunizado, vai viver, a indústria vai viver, o país vai viver tudo. Vai viver tudo, vai dar tudo certo. Se não fizer dessa forma, nós vamos ficar em casa morrendo devagar. E quando acabarmos de morrer devagar, daqui a 6 meses, olha o que eu estou falando, daqui a 6 meses, hein? Não é menos que isso, não. Tá? Quando acabar, não tem salário, porque não tem imposto, não tem salário, não tem royalties, não tem nada. Tá? Aí vão morrer mais ainda, mais do que 1 milhão, de fome. Vai morrer de fome, porque é a fome. E não é de fome só, não. É porque a fome, junto com ela, traz a violência. Então vai morrer de fome, de assalto, de morte, de enfim. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer daqui a 6 meses, se não abrirem já, tá? A abertura dos portos, que nem Dom João. Se não fizer isso, nós vamos morrendo aos poucos, porque esse povo aqui é o povo mais incivilizado, essa palavra ótima espanhola,
é incivilizado, é mais sem civilização que eu já vi. Você diz, não saia, não vá à rua, todo mundo vai, não acontece nada. Engarrafamento todo dia, engarrafamento em todo que é lugar. Não saia, continua. Se cuida, ninguém cuida, não faz nada. Ninguém acredita até que morre o irmão, até que morre o primo. Aí passa a acreditar. Então eu estou fazendo essa colocação, tá? E quero informar desde já que é a mesma colocação do presidente Jair Messias, tá? E eu não coaduno, minhas ideias não se coadunam com a dele de maneira nenhuma, tá? Mas eu acho que nesse ponto, ele pode ter razão, tá? É melhor ir para o enfrentamento, morra quem tem que morrer. Eu vim o tempo todo trabalhar, esse tempo todo. Eu não parei de trabalhar, vim. No final agora, peguei a desgraçada. Peguei, tomei os remédios que tive que tomar, estou aqui, estou gripado, mas estou tomando remédio. Tá? Estou com amoxicilina em cima, aí por aí vai, estou tomando remédio. Estou conseguindo sobreviver. Se eu não tivesse feito isso, tá? O meu escritório de advocacia teria fechado, tá? A maioria das redações de jornais fecharam, demitiu todo mundo. Tá? O Globo, o Jornal Globo demitiu 400, todo mundo demitiu tudo. Todo mundo zerando, cortando custo. Tá? Porque não tem quem come jornal. Então, como é que eles vão pagar também salário? Não tem quem faça investimento em propaganda, patrocinador. Então, como é que vai pagar empregado? Então, eu estou falando só de jornal. Então, se eu não tivesse adotado a política de dizer vou trabalhar na marra, que se dane, eu vou todos os dias. Mantive o meu escritório de advocacia, tranquilo, mantive meus jornais, mantive o sindicato, mantive tudo. Assim, tive amigos que morreram? Tive. Estou tendo ainda? Estou. Hoje mesmo, acabei de ver agora, morreu outro. Entendeu? O tempo todo está morrendo gente conhecida minha, amigos, enfim. E eu tô sofrendo isso, eu sofro com isso. Mas eu acho que é melhor isso do que daqui a um mês eu falar, não tenho o que comer, não tenho nada em casa. O que é que eu vou fazer? Vou pegar uma arma e vou assaltar na rua? Aí eu vou acabar morrendo de tiro, entende? Então, acho que é isso. A abertura, esse lockdown, tá? Esse lockdown é para rico. Porque essa doença não é doença de pobre. Tá? Essa doença é doença de rico. Essa doença entrou no Brasil pelos turistas, pelo pessoal que foi para a Europa, que voltou em janeiro da Itália, da Espanha, por aí vai. Entrou tanto que no começo a doença só pegava da Barra da Tijuca até o Leme. Agora que foi para a Zona Oeste mesmo em função dos empregados domésticos. Mas essa doença veio da Europa, é uma doença que veio pela classe média alta, que está pagando também o pato. Tá? Me desculpe se eu me estendi muito, mas pelo menos eu desabafei. Tá bom? Espero que tenham gostado mais ou menos. Aceito críticas, doutor Caio Mirabelli, que está lá, a barba dele chegou a levantar, tá? Aceito críticas, tá? E vamos lá, fala que eu estou ouvindo. E agora é com ele mesmo, doutor Caio Mirabelli, com gentileza. A grande mídia, ela está fazendo um papel muito ruim. Ela está desenvolvendo medo nas pessoas 24 horas por dia. Eu tenho pessoas próximas a mim que ninguém está com o vírus, está todo mundo com toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Lavam as mãos o dia inteiro, passam gel o dia inteiro, usam máscara até para cagar. Se trancam no banheiro, usam máscara, cagam e voltam com a máscara. O que a grande mídia tinha que fazer? Se ela realmente quisesse superar a doença e desenvolver o Brasil, ela cobraria do presidente da República, dos governadores e dos prefeitos a aceleração dos hospitais de campanha, a reativação dos andares dos hospitais que estão desativados, a compra rápida de EPIs, luvas, máscaras e remédios. Para quê? Quando o Estado fizer isso tudo, implantar o isolamento vertical, quem for do grupo de risco trancado em casa, quem não for voltando a trabalhar. Que foi como o presidente Washington brilhantemente falou.
Se manter o isolamento horizontal, todo mundo trancado em casa, vai quebrar a economia. Só em março, quebraram 4 mil empresas no ABC Paulista. Em abril, já foram 10 mil. Se continuar quebrando a economia, vai todo mundo morrer de fome logo, logo. Se não for de fome, vai ser de tiro, porque a violência vai triplicar. Então, repito, se a grande mídia quisesse o fim da doença e o desenvolvimento econômico, em vez de patrocinar o medo nas massas, ela deveria patrocinar esporros no presidente, nos governadores e nos prefeitos. O presidente da República, que é chamado de mito, que todo dia arruma confusão com alguém, ele representa o governo federal. E o Rio de Janeiro possui um hospital federal chamado Hospital de Bom Sucesso. Lá tem vários andares desativados, andares grandes, que possuem muitos leitos. Repito, estão desativados. Se tivesse reativado esses andares e acelerado a implantação dos hospitais de campanha, poderíamos ir para o enfrentamento cara a cara. Hoje, o RJTV da Globo fez uma coisa boa, até que enfim. Denunciaram que em São Gonçalo, o hospital de campanha, o governo do Rio de Janeiro não está acelerando a sua abertura. Ainda faltam leitos, EPIs, falta muita coisa. E muito dinheiro já foi jogado fora. Então, o governador Wilson Witzel está vacilando, está errando. Ele deveria acelerar a implantação do hospital de campanha em São Gonçalo e outros municípios. Então, a mídia deveria apertar as autoridades ao invés de praticar o medo. Porque se manter o isolamento horizontal mais 1, 2 meses, acabou tudo. Acabou tudo. E aí vamos pagar um alto preço por essa canalice. Volto a repetir também. Março, tudo fechadinho, isolamento horizontal, foi necessário porque a doença é uma coisa nova. O vírus é uma coisa nova, ninguém sabe o que é isso. Agora todo mundo conhece a doença e o vírus. Não tem por que ficar trancando todo mundo em casa. Então o poder público tem que fazer o seu papel logo para que o horizontal, para que o isolamento vertical seja realidade e possamos combater o vírus de cara a cara, diminuir as mortes e salvar a economia. É o que eu tenho a falar. Muito bom. Agradecemos ao doutor Washington Machado, ao doutor Caio Mirabelli, a todos os nossos seguidores, as pessoas que estão nos assistindo agora, os nossos patrocinadores, por tudo e por estarem contribuindo para o desenvolvimento do nosso Brasil. Né? Então nós temos aí o convidado, o doutor Washington Machado, com os seus agradecimentos. Pode ficar à vontade, doutor Washington Machado. Agradecemos ao doutor Washington Machado, ao doutor Caio Mirabelli, a todos os nossos Nós temos o doutor Caio Mirabelli também, com seus agradecimentos aí. Esse programa ele foi transmitido pelo repórter Everaldo Leite do TVR e oferecimento Missão Cumprida. Consuma Atum Global Beauty. Então nós temos aí o convidado, o doutor Washington Machado, todos com seus agradecimentos. Pode ficar à vontade, doutor Washington Machado. Agradeço a oportunidade de nós estarmos... Obrigado, doutor. Doutor Washington Machado, estava agradecendo. Mas tivemos um probleminha no microfone. Nós estamos aqui dando, quer dizer, expressando a nossa opinião, e o que eu penso e espero em Deus é que nós consigamos ultrapassar tudo isso sem perdas maiores, entende? Tá? E espero que Deus, efetivamente, seja brasileiro.
Tá? Se ele não for brasileiro, ele que está de se naturalizar. Tá bom? Um abraço, muito obrigado por tudo, tá? O Everaldo, um grande abraço. Tá? Muito obrigado. Obrigado, doutor Washington Machado. Doutor Caio também, Mirabelli, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo seu livro. Eu que agradeço. Uma ótima tarde a todos. Eu que agradeço a participação. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado por tudo, tá? Tá. Obrigado a todos vocês. Um abração ao nosso reverendo Luiz Braga também, que está dirigindo todo esse programa. E uma boa tarde a todos. Obrigado pela participação.